Graças a Deus. Meus irmãos, qual foi a maior frustração da sua vida? Qual foi a maior frustração da sua vida? Nós não somos, na verdade nós achamos que somos pegos de surpresa. Obrigado, músicos. Achamos que somos pegos de surpresa, mas saiba que é possível diminuir o impacto de uma frustração. Esta mensagem não tem o objetivo de ensinar como lidar com a frustração. Ah, pastor, estou frustrado, o que fazer? Não, ao contrário. É como evitar a frustração. Se você está frustrado, essa mensagem é para você também, porque você tem a oportunidade de rever a forma como você tem conduzido a sua vida, tá? Não tem um texto específico, nós não vamos fazer aqui uma exposição bíblica a partir de um contexto bíblico, porque a minha proposta é de aprendermos com 5 personagens bíblicos as lições para evitar as frustrações. Então nós vamos passear pela Bíblia, e eu de todo o meu coração espero que você possa se frustrar menos a partir dessa mensagem. Eu não vou falar para você, espero que você não se frustre, porque aí é uma proposta enganosa. Porque na vida, Jesus disse que nós teríamos aflições, nós teríamos dias indesejáveis, e infelizmente as frustrações elas acontecem. Mas como então evitar ou diminuir as frustrações ou o seu impacto? A primeira lição e o primeiro personagem é Tiago. Tiago capítulo 4, versículo 15. Ele traz a primeira lição sobre como evitar frustrações. Almeja algo para hoje, para a sua vida? Faça como Tiago, conte com Deus. Olha o que diz o texto, Tiago capítulo 4, versículo 15. Se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. O contexto que Tiago está relatando aqui na sua carta, né, para a igreja, era para aquelas pessoas que tinham planos de mudar para tal cidade, e naquela cidade eles então trabalhariam e ficariam ricos. E aí a orientação de Tiago foi o seguinte: ao invés de vocês dizerem, nós vamos para tal cidade e lá trabalharemos e ajuntaremos dinheiro, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, não só faremos isto, como também aquilo. A proposta de Tiago aqui é para nós aprendermos a contar com Deus nos nossos planos. Aprenda a contar com Deus para que seus planos deem certo. E como é isso? Algumas perguntas que você pode fazer para quando você estiver pensando em algo, em realizar algo, seja na sua vida profissional, na sua vida emocional, relacional, na sua vida espiritual, na sua vida financeira. Você deve aprender a contar com Deus. E contar com Deus, você pode fazer a seguinte pergunta: este plano fere algum princípio do Senhor? Se a resposta for não, dê continuidade. Posso dizer, seja feita, Senhor, a tua vontade?
Aqui, na verdade, é para saber se há realmente uma disposição da nossa parte de que seja feita a vontade de Deus. Porque às vezes nós pensamos em planos, pensamos em ações em que nós, na verdade, não queremos que Deus faça parte dele. Mas se você quer evitar frustrações, ouça o conselho de Tiago. Conte com Deus em seus planos. Acabamos de fazer agora no nosso pequeno grupo. Tivemos agora no final da tarde, um pequeno plano de leitura da Bíblia. Como está o seu tempo com Deus, a sua leitura bíblica? E ali então cada um relatou brevemente. Eu falei, então, o que você acha que precisa ser feito para melhorar? E aí então, cada um desenhou o seu plano. Mas eu posso convidar, mas é uma ação minha, é uma atitude minha, parar e ler a Bíblia. Mas nós podemos convidar Deus para fazer parte dos nossos planos. Então essa é a orientação de Tiago. Você está pensando em fazer um intercâmbio? Você está pensando em fazer um curso fora? Trocar de faculdade, trocar de escola? Conte com Deus. Aprenda a contar com Deus. A segunda lição para evitarmos as frustrações vem com os ensinos de Noé. Sonhe grande, mas aprenda com Noé sobre o prazo para chegar lá. Olha o que acontece geralmente. Sonhamos hoje um sonho imenso, querendo já desfrutar na semana que vem, ou no máximo no mês que vem. Não, 30 dias está de bom tamanho. Pé no chão. Senão você irá se frustrar. Você irá se frustrar. Isso cabe também para os nossos relacionamentos. Por exemplo, você conhece uma pessoa, namora, e em pouco tempo quero casar. E aquelas pessoas que apressaram, não deram tempo ao tempo, com certeza se frustraram. Eu deveria ter dado um tempo a mais. Deveria ter dado um tempo a mais. Ao invés de sair, eu sonho grande, mas já quero que aconteça na semana que vem, que o meu sonho seja realizado. Para você evitar a frustração, você precisa levar em consideração a lição de Noé. Gênesis capítulo 7, versículos 5 e 6 diz o seguinte: E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Não é para você esperar 600 anos também, mas, e a Bíblia também não diz que Noé construiu a arca por 120 anos, não. Noé tinha 120 anos quando ele começou a construir a arca. Agora, possivelmente ele demorou 100 anos para construir aquela arca. Se Deus apresentasse uma foto de uma planta de como seria aquela arca, possivelmente Noé olharia e falasse: eu construí um negócio desse? Olha o tamanho que é isso, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Ele teve tempo para construir. Pastor Rick Warren, ele diz o seguinte: você quer ser pastor de uma igreja, de uma grande igreja, ou de uma pequena igreja? Se você quer ser pastor de uma grande igreja,
você precisa fazer ela crescer. Agora, para uma igreja crescer, ela leva tempo. Ele faz uma comparação também daquelas árvores, sequoia, por exemplo, que é uma árvore que você não consegue nem abraçá-la, de tão grande que ela é. O diâmetro do caule é imenso. Uma árvore daquela demora de 50 a 100 anos para ela ter o seu tamanho. Então ele faz essa comparação. Se você quer sonhar grande, se você quer ter um projeto grande, realizar algo grande, você precisa levar em consideração o tempo. Não significa que tudo que você almejar que seja grande demore, mas para evitar as frustrações, você precisa levar em consideração a questão do tempo. Quer ver uma coisa? Dieta. Quem já começou uma dieta jurando que com 30 dias ia perder 5 quilos, 6 quilos, se conseguiu, parabéns. Mas não é melhor perder aí até 2 quilos por mês? A possibilidade de frustração é menor quando levamos em consideração o tempo. Então essa é a lição de Noé para nós. Se você quer sonhar grande, faça isso, mas leve em consideração o tempo. Quando nós planejamos gravar o primeiro CD, antes da minha conversão, né? Nós gravamos em 1997. Nós ficamos 7 meses em estúdio. 7 meses para ver um CD, ouvir o CD pronto, ver aquele material. Uma faculdade, só para o ano que vem já tem mais de 20 formaturas fechadas para serem realizadas aqui, o culto de formatura aqui na nossa igreja. Pessoas que estão planejando há anos, né, a formatura. Aqui tem pessoas aqui que já estão experimentando as becas, mas não é para agora, é também, mas já é resultado de 3, 4, 5 anos de estudos. Então nós temos que levar em consideração. Agora tem até uma proposta que eu via, um outdoor de uma faculdade, uma pós-graduação, um intensivo que você faz a sua pós-graduação em 5 meses. É possível? É. Você vai conseguir? É outra história. Porque você vai ter que se dedicar para 5 meses intensos. Então nós temos que levar em consideração o tempo, porque senão nós podemos nos frustrar. Eu confesso que eu tive uma pequena frustração, André. Eu estou estudando inglês. E eu achei que com 3 meses eu já estaria pancada aí. Meu Deus do céu. Frustração. Eu preciso levar em consideração o tempo. Agora, as minhas responsabilidades diárias, né? Falar uma nova língua não é da noite para o dia, mas não é mesmo. Essas propostas de milagres aí de internet, de cursos, se você não debruçar naquilo, ainda com uma imersão, se você puder fazer uma imersão fora de 6 meses a 1 ano, eu acredito que isso, você imerso ali, por exemplo, eu passei 15 dias nos Estados Unidos em fevereiro, uma coisa eu posso dizer, meu ouvido destravou. Mas destravar é uma coisa, você falar é outra, né? Então nós precisamos de tempo, precisamos levar em consideração. Por que eu me frustrei? Porque eu não levei em consideração o tempo necessário. Talvez, conversando com pessoas que já passaram por essa fase e hoje já falam, eu poderia ter evitado. A terceira lição para evitar frustrações é com o filho pródigo. Apesar de ser um personagem fictício, né, de uma parábola contada por Jesus, mas a terceira lição é esta: seja prudente em suas expectativas para não agir como o filho pródigo. Qual que foi a atitude do filho pródigo?
Lucas capítulo 15, versículos 12 a 14 diz: o mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, aqui está o problema, a frustração do filho pródigo está aqui, ó. O filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Esse filho pródigo, possivelmente, se fosse um personagem, tá? Ele poderia sair de casa achando que aquele dinheiro nunca iria acabar. Ou que pelo menos o tempo de farra dele ia ser: meu Deus, vamos embora, agora nós vamos torrar, acabar com tudo aqui. É festa atrás de festa. Mas não. Em pouquíssimo tempo, poderia ter vindo a frustração. Grandes expectativas, maiores possibilidades de frustrações. Milagres não existem, não acontecem sempre, e mágicas não existem. Então, como que nós podemos evitar frustrações, sendo prudente nas expectativas? Vamos lá. Algo bacana que eu aprendi foi estipular resultados. Mas resultados mínimo, resultados bons e resultados ótimos. Vamos lá. Vou dar um exemplo de novo da dieta. Em uma semana quero perder 2 quilos. 2 quilos será ótimo. Bom será quanto? Bom será 1. E o mínimo? Pelo menos 500 gramas. Então, se eu subir na balança depois de uma semana, deu 1, bom, foi um tipo de alvo que eu estabeleci. Então, quando nós estabelecemos o mínimo, o bom e o ótimo, nós estamos sendo prudentes com as expectativas. Estou aconselhando um casal que querem casar. Eu falei: em quanto tempo? Não, nós queremos casar em tantos meses. Eu falei: agora vamos para a realidade. Vamos para a realidade. O que vocês têm? E o que vocês querem ter no dia do casamento? Que tipo de festa vocês querem fazer no casamento? Até quanto vocês estariam dispostos a gastar? Vocês querem uma festa grande, chamar toda a família, ou vai ser uma festa mais simples? Então tudo isso tem que ser colocado na balança. E eu percebi que eles estavam com uma expectativa assim, pipocando, sabe? Mas eu ajudei, pelo menos eu acredito que eu ajudei. Mas eu coloquei o pé deles no chão, assim. Falei assim: vá por aqui, senão vocês vão se frustrar. Ah, se em 6 meses vocês querem ter uma festa de casamento assim, se vocês querem, vamos colocar no papel o custo. Ah, vai sair mais ou menos, pastor, tudo isso. Falei: e aí? Não, é verdade. Então nós temos que ser realistas com as nossas expectativas, senão nós podemos também nos frustrar. Uma outra coisa interessante, por exemplo, leitura de um livro. Comprei esse livro. Quantos aqui já compraram um livro e não leu? Não é? Não é comum? A gente compra um livro pela capa, pelo título, pelo anúncio,
e a gente compra, olha, essa semana aqui eu vou ler. E aí a gente começa a leitura, mas aí vem toda a atividade, a nossa rotina, aquilo que a gente já faz sem perceber, e atropela toda a nossa intenção de começar e terminar a leitura daquele livro. E aí a gente não lê e acaba se frustrando, né? Então, para nós cuidarmos com as expectativas, nós temos que ser realistas conosco. Lerei um capítulo por dia, Darigo. Eu li o livro O Poder da Autorresponsabilidade. Um capítulo por dia. Está aí um erro que eu cometia. Eu queria sempre começar uma coisa e terminar no mesmo dia. Frustração. É impossível. Existem as atividades. Existem os filhos. 4 vezes, né? As atividades de casa, né? As atividades da igreja. Então eu aprendi, eu vou ler um capítulo por dia, mas se tem 15, 16 folhas, 16 páginas cada capítulo, não, eu vou ler então meio capítulo por dia, porque assim eu evito a minha frustração. Se eu conseguir ler mais de meio, ótimo, vamos embora. Comecei essa semana a ler o livro Kryptonita. São capítulos independentes, mas eles têm uma sequência. E que dá para, numa sentada assim, 15 minutinhos, você lê um capítulo. Ótimo. Então, quando que eu vou terminar Kryptonita? Não sei. Mas nós temos que ter essa realidade. Ok, gente? Seja prudente em suas expectativas para não agir como filho pródigo, achando que você vai começar e terminar, vai ter todo o tempo do mundo, todo o dinheiro do mundo. Não é assim, né? A quarta lição: entenda que a colheita é fruto de um trabalho diário, como nos ensinou o apóstolo Paulo. Gálatas capítulo 6, versículo 7 e 1 Coríntios 3, 6 diz o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Aí o texto de Gálatas: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Você quer ver? Olha que interessante isso aqui, gente. Você quer que inevitavelmente daqui a 6 meses tenha dinheiro na sua conta? Quem quer? Inevitavelmente daqui a 6 meses vai ter um dinheiro na sua conta. Levante a mão. Não é porque eu vou orar agora não, gente. Espera aí. Todo mundo quer. Qual é a forma de daqui a 6 meses inevitavelmente ter dinheiro na minha conta? Eu guardar todo dia um pouquinho até lá. Daqui a 6 meses a minha barriga vai estar um tanquinho. Hoje ele está um tanque cheio. Mas daqui a 6 meses a minha barriga vai estar um tanquinho. Como ter uma barriga tanquinho daqui a 6 meses inevitavelmente? Gente, eu preciso fazer abdominal todo dia. Eu preciso cuidar da minha alimentação todo dia. Se eu quero que o meu pequeno grupo se multiplique daqui a 3, 4, 5, 6 meses, eu preciso fazer o dever de casa todo dia. Se eu quero vencer um pecado que há tempos me persegue, eu preciso buscar a minha vida cada dia mais parecida com Jesus, leitura da palavra, oração, jejum, compromisso com Deus, exercícios com o Senhor, exercícios espirituais, todos os dias. Inevitavelmente os resultados virão. O apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso. Ele fala assim: de Deus não se zomba. Ele ainda usa esse termo. De Deus não se zomba,
pois o que o homem semear, isso também colherá. Se eu, daqui a 6 meses, aliás, se todos os dias eu gastar irresponsavelmente o meu dinheiro, irresponsavelmente significa eu não colocar numa planilha para saber quanto que posso gastar, quanto que eu não posso, principalmente se tiver cartão de crédito. Daqui a 6 meses é óbvio que eu vou ter dívida. O futuro não existe. O que existe é uma previsão. Previsão. O que existe é só o presente. Ou seja, aquilo que eu faço no presente, todos os dias, eu colherei um dia. Se Osânio estudar partitura todos os dias, ele um dia vai entrar no estúdio e vai, um músico de estúdio, ele pode se tornar um músico de estúdio que não precisa nem de ensaio, porque ele só pega a partitura e play. Aí vai ficar igual o Tito. Para quem não sabe, o Tito tem 8 anos de piano aí, que aquelas bolinhas todas, ele entende tudo. Aquele braille musical. Então, tudo que nós plantarmos todos os dias é o que seremos. Quer ver uma coisa? Quem é você hoje na sua vida espiritual? Como está a sua vida intelectual? Como está a sua saúde hoje? Tudo isso, a colheita de hoje é a semeadura de ontem, de antes de ontem. Então a lição de Paulo aqui é: eu plantei, Apolo regou, ou seja, cada dia é uma tarefa, mas o crescimento vem. O crescimento vem de Deus. Então entenda que a colheita é fruto de um trabalho diário. Diário. Vamos falar sobre namoro. A temperatura do seu namoro, se é que isso existe. Se você botar o fogo, se você aquecer, não tenha dúvida. Aí já não são 6 meses, aí são 9 meses. Aí depois de 9 meses, você vê o resultado. Como já disse o filósofo, né? É o Tchan. Então, capacitação profissional. Se todos os dias eu invisto, é inevitável que eu tenha conhecimento. É inevitável. Se todos os dias eu leio um pouquinho a Bíblia, é inevitável, uma hora você vai terminar de ler a Bíblia inteira. É inevitável. Se todos os dias você dobra o seu joelho e ora, é inevitável que você não vá conhecer o Senhor. Você vai conhecer o Senhor cada dia mais. A oração vai ser algo comum na sua vida. Analisar o que você está fazendo hoje mostrará se você está a um passo da frustração ou não. Por último, entregue como Jesus a sua vida por completo nas mãos de Deus. A lição de Jesus aqui é esta. O texto, Lucas, versículo 22, 42. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. A vida de Jesus tinha tudo para ser uma frustração. Mas ele conhecia a sua missão. Sempre soube que o Pai estava com ele. Diferente de Sansão, que tinha um propósito e se perdeu distraindo-se com uma mulher. Tinha toda aquela força, mas por causa de uma mulher ele se distraiu no seu propósito e perdeu. Frustração. Mas Jesus não. Jesus, mesmo diante da morte, como a vida dele estava entregue ao Senhor, então ele entendeu que a
até a cruz era a vontade de Deus para ele. Será que a cruz hoje seria, nas igrejas, o que pregamos hoje, o que ouvimos hoje nas pregações, né? De bênçãos, milagres, prosperidade, vida plena. O que seria a cruz? Aliás, o que é a cruz? Diante dessas propostas enganosas. Então, se a nossa vida, neste ponto aqui, na verdade, o que eu quero ensinar para vocês é que, se a sua vida está nas mãos de Deus, ainda que você se frustre, descanse no Senhor, descanse nele, porque Ele está no controle, a não ser que você esteja tomando controle da vida dele, da sua vida, que deveria estar nas mãos de Deus. Agora, existem tarefas que nós devemos cumprir, isso sabemos, mas quando nos frustramos, ainda que a gente dê um tempo para nós mesmos, nós podemos recomeçar. Amém? Para concluir, a frustração, ela existe. Nós devemos dar pequenos passos. Viva um dia de cada vez. Setembro, 17 de setembro, meu avô, se Deus permitir, fará 100 anos. Esses 100 anos, ele viveu um dia de cada vez. Hoje, 100 anos. Mas viveu um dia de cada vez. Então, dê passos diários. Entenda uma coisa. Aquilo que você faz diariamente é o que você colherá amanhã. Se hoje você não está investindo em algo na sua área, na sua vida, qualquer área, se há algo que você não está fazendo, mas que você sonha, reveja seu sonho, porque talvez não seja um sonho de verdade. Você fica só com vontade, mas se você não está plantando, se você não está fazendo nada, você pode se frustrar. Talvez seja até melhor deletar esse sonho, do que continuar insistindo a dizer que é um sonho, e concentrar naquilo que você realmente deseja. Viva um dia de cada vez, e faça tudo que agrade o Senhor. Amém? Espero que Deus tenha abençoado. Tenha esclarecido, no sentido de clarear a sua vida, para que você não se frustre. Pastor, eu estou frustrado. Recomece. Mas se eu errar de novo, agora recomece com essas considerações desses homens bíblicos. Almeje algo para você, mas conte com Deus. Sonhe grande, mas aprenda com Noé sobre prazo. Noé não construiu uma arca daquele tamanho da noite para o dia. Foram aproximadamente 100 anos. Seja prudente em suas expectativas para não agir como o filho pródigo, achando que ia ter dinheiro para o resto da vida. Cuidado. Cuidado com as suas expectativas. Defina metas mínimas, boas e ótimas. E aquilo que você conquistar está dentro daquilo que você criou como expectativa. Entenda que a colheita é fruto de um trabalho diário, como nos ensinou o apóstolo Paulo. E por último, entregue como Jesus a sua vida por completo nas mãos do Senhor. Vamos orar? Ó Deus, aqui está as tuas lições para a nossa juventude nesta noite, na intenção de evitarmos as frustrações. Evitarmos, ó Pai. Não tem como nós não enfrentarmos as frustrações durante toda a nossa vida, mas nós podemos diminuir ou adiar. E para isso nós queremos contar com o Senhor. Que nós sejamos mais prudentes no viver o nosso dia a dia,
que sejamos sonhadores grandes, mas com os pés no chão, almejando um passo de cada vez. Que sejamos sábios para aproveitar os dias maus, fazendo, Pai, aquilo que realmente precisa ser feito diariamente, como o cuidado da nossa vida espiritual, a nossa vida física, a nossa saúde, a nossa vida emocional, a nossa vida familiar e o nosso relacionamento contigo. Em nome de Jesus, ó Deus, faça de cada um de nós aqui sábios mediante a tua palavra, e que no dia da frustração que possamos lembrar que o Senhor está pronto para nos ajudar a recomeçar, para o louvor da tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.